Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo Sem Dor. Eu sou Michel Araújo, ortopedista e especialista em medicina da dor. Eu sou Emília Maranhão, fisioterapeuta e especialista em práticas integrativas. E nesse canal nós trazemos informações de qualidade sobre dor e tumores ósseos de uma forma fácil de entender e com base científica. Então, já aproveita, deixa seu like e se inscreve para sempre ser lembrado de novos episódios. E o episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito importante e delicado. Nós vamos falar sobre os tumores ósseos na infância, com foco no osteosarcoma. Esse é um assunto que preocupa muitas famílias e profissionais de saúde. E hoje vamos abordar o que é o osteosarcoma, como ele afeta as crianças e quais são as opções de tratamento mais atuais. Então, se você tem interesse em saúde infantil ou conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, fica com a gente até o final. E para conversarmos hoje sobre esse tema, estou convidando um casal mais do que especial. É o casal PED, que estou aqui convidando para que se apresentem. Primeiro, a gente queria agradecer o convite. Eu sou Bárbara, sou pediatra e sou oncologista pediátrica. No consultório, a gente atende mais pediatria geral e, como oncologista pediátrica, eu trabalho na Liga contra o Câncer. Eu sou Quinto, também queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou pediatra, sou formado pela UFRN e faço a parte de pediatria geral junto com Bárbara no consultório. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um combinado aqui no nosso podcast. Ninguém se chama de doutor. Está tudo combinado? Combinado. Agora, antes de começar, me conta essa história de casal PED. Como é que é isso? Então, a gente estudou junto no Salesiano. Lá a gente era só amigo. Tinha uma amizade ali colorida. Depois a gente fez medicina na UFRN. Ele estava sempre um ano na minha frente. Fez pediatria, eu fui para a oncologia. Ele ficou no consultório. E aí, quando eu finalizei a oncologia, eu comecei a fazer consultório para a oncologia pediátrica. E, inevitavelmente, surgiam pacientes da pediatria geral. E aí eu comecei a gostar e pensei, por que não juntar a minha experiência com a dele e a gente ficar junto no consultório os dois. Foi aí que veio a ideia do casal PED. A gente costuma dizer que o nosso paciente ele tem um pediatra, mas ele tem duas cabeças pensantes. Que sorte a deles, hein? É isso. É interessante, Bárbara. Eu trabalhei um tempo com crianças, na verdade, durante muito tempo. E vocês dois trabalhando com crianças, né? Você na área de oncologia. É muito gratificante. Eu, pelo menos, quando trabalhava, era bem gratificante trabalhar sempre com crianças. Hoje eu não estou trabalhando mais, infelizmente. E o que é, assim, para as pessoas entenderem melhor, o que seria o osteosarcoma? Então, o câncer infantil ele é uma doença rara. E o osteosarcoma é ainda mais raro. Mas quando a gente vai falar sobre tumores ósseos na infância, o osteosarcoma é o principal, ele é o carro-chefe que a gente fala. É o câncer ósseo mais comum na infância e ele gosta de uma idade ali entre 13 e 14, a época do estirão do crescimento mesmo. É um tumor essencialmente ósseo, assim, a célula se divide desordenadamente no osso e isso vai gerar alguns sinais e sintomas que a gente consegue perceber que a doença está aí, se a gente estiver bem informado, bem alertado. Certo. No caso, é um câncer bem agressivo. Ele é um câncer maligno bem agressivo. Isso. É um tumor maligno, sim. É inclusive importante a gente falar isso, porque nem todo tumor é maligno, mas todo câncer é maligno. E o osteosarcoma é um câncer. Se a gente não fizer nada, essa célula doente vai se dividir no osso e vai se espalhar, vai para o pulmão, vai para o corpo inteiro. É isso aí. É uma colocação que eu sempre falo para meus pacientes, que eu digo o seguinte, para eles entenderem, o tumor benigno é do bem e o tumor maligno é do mal. Então, o tumor maligno sempre será câncer, exatamente do jeito que você falou. Porque muitos não conseguem entender. Eles acham que só em falar que tem um tumor já é câncer. Isso. Mas não é assim que funciona, né? Uhum.
E, assim, pensando já no osteosarcoma, que aí eu acredito que muitos que estão nos assistindo agora já começam a se perguntar: e como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber qual é o sinal de alerta? Como é que a gente consegue pensar em diagnóstico precoce para poder alertar as pessoas em casa do primeiro sinal, o primeiro sintoma que faz com que você pegue seu filho e leve para uma ajuda médica? Essa é a grande dificuldade do câncer infantil, porque os sintomas, os sinais do câncer na infância, eles são comuns a várias outras doenças, inclusive muito mais comuns. Mas a dor é o sintoma principal. E se a gente for falar de sinal, a tumoração. Invariavelmente, aquele lugar que está o tumor vai aumentar de tamanho. E é importante a gente falar isso, que é um sintoma parecido com muitos outros, com doenças muito mais comuns, porque como se trata de osso, de dor em membros, principalmente em membros inferiores, as pessoas pensam muito de cara na dor do crescimento. Que, quinto, como pediatra, a gente, na verdade, no nosso consultório, escuta muito isso, dor do crescimento, dor do crescimento. Isso, e aí é importantíssimo a gente diferenciar as características da dor do crescimento, que é muito mais comum do que o osteosarcoma, dos sintomas e sinais do próprio câncer, né? Que é o osteosarcoma. Na dor do crescimento, essa dor, ela geralmente é uma dor mais difusa, no membro inteiro, não tem um sinal localizatório, ele não consegue apontar muito bem onde é. Geralmente ocorre bilateralmente nos dois membros, não está associada a outros sintomas sistêmicos, como febre, sistêmico do corpo todo, né? Como febre, perda de peso. Também é uma dor que não tem nenhum sinal local, por exemplo, um crescimento, um inchaço, uma vermelhidão. Então, e geralmente não é uma dor progressiva, é uma dor que vem, passa às vezes com massagem, às vezes com analgésico leve, diferente da dor do câncer, da dor do osteosarcoma, que é uma dor progressivamente pior. A criança começa com ela e vai ficando sempre pior, não melhora sozinha. Só melhora quando você faz algum tratamento, algum analgésico mais forte, e depois que o efeito desse analgésico passa, ele volta a doer intensamente. E uma forma bem simples das mães para diferenciar é que a criança que está lá se queixando de dor de crescimento é uma criança que brincou o dia inteiro, que está super ativa, que está ali cheia de saúde, e principalmente ao deitar ali de noite, às vezes ela acorda inclusive com essa dor, a dor surge. Diferente de uma criança com câncer, diferente de uma criança de uma dor oncológica, que é aquela criança que está mais quieta, que já não consegue desenvolver suas atividades. Uma das principais queixas dos nossos pacientes com osteosarcoma é que eles não conseguem mais mexer a perna do jeito que conseguia antes. Então, é mais limitante. Não é aquela criança ativa que faz tudo sem problema nenhum e só na hora daquela dor que se queixa. E é importantíssimo também alertar os pais e as mães que muitas vezes começam com a dor no local, relacionam a uma queda, algum evento traumático. Essa dor é cada vez pior e eles continuam acreditando que a causa dessa dor foi uma queda, foi um pulo errado. E, na verdade, um machucado não é para durar tanto tempo, não é para ser cada vez pior, né? Então, se você perceber que seu filho está com a dor localizada, cada vez pior, progressivamente pior, procure atendimento. E o pediatra pode ser muito valioso, a avaliação do pediatra pode ser muito valiosa nesse horário, nesse momento. Porque a pediatra vai fazer uma avaliação sistêmica, vai ver todo o corpo do paciente e vai olhar aquele local que tem a queixa, vendo a mobilidade do membro, vendo se tem algum sinal daqueles que eu falei, ou se é apenas uma dor benigna, sem nenhuma alteração e que não vai trazer grandes problemas para o paciente. Nossa, vocês trouxeram informações valiosíssimas agora, né? Realmente foi uma orientação que, olha, vale ouro. Né? Conseguir diferenciar o tipo da dor, a característica da dor, se é uma dor de crescimento ou se é uma dor por uma doença mais grave, né? Essa informação de que a criança que tem dor do crescimento, ela brinca o dia inteiro. Né? Quando chega no final do dia que ela está com dor e é uma criança saudável. Isso. Né? Isso daí, para as mães, eu imagino que elas devem estar vibrando em casa só em estar sabendo disso daí. Mas é lógico que quando surge um osteosarcoma, é uma tragédia familiar. É uma tragédia familiar. Então, mesmo tendo características de dor do crescimento, assim que os familiares achem que é dor do crescimento, mas uma dor que persiste precisa ser vista. Né? E o pediatra
é um dos melhores profissionais para poder avaliar isso. Os melhores profissionais para avaliar isso, porque vai ver o paciente como um todo. E essa história de, doutor, levou uma pancada e por causa dessa pancada apareceu esse caroço. Já ouviu bastante, né, Bárbara? Quase todos os casos são assim. Quase todos os casos são assim. Mas, na verdade, é porque a idade em que o osteosarcoma surge, como você falou, que é aí por volta na adolescência, na segunda década de vida, que é entre os 10 e os 20 anos, né? Mais ou menos nesse período, claro que pode ser em outro momento, mas é o mais frequente. É o momento que a criança está muito exposta ao trauma, né? Que entra nos esportes competitivos, começam a competir nas brincadeiras, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais forte, quem é o mais rápido, quem joga melhor. Então, como ela está muito exposta ao trauma, a pancada nessa faixa etária, sofrer pancada é comum. Todo dia leva uma bolada, um chute, enfim. E aí associar o trauma acaba sendo frequente natural, porque é um momento da vida em que a gente está muito exposto ao trauma. E é uma dúvida também que a gente escuta o tempo inteiro. Já sabe andar de bicicleta, já pega uma moto escondida, já sobe num cavalo. É isso aí. É mais ou menos por aí mesmo. E falando em diagnóstico, é nisso que nós estamos tratando agora, tem algum exame que ajuda? Para assim, chegou, está com a queixa de dor, meu filho está sentindo dor e já tem, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês que está sentindo dor. Eu acho que foi de uma pancada, doutora. Existe uma sequência, algum exame que se pede? Como é que é isso? Então, quando a gente vê aquelas lesões, né, enormes, que até chega para você, Michel, a gente pensa, nossa, um simples raio-x eu conseguiria ver alguma coisa. Então, a gente tem exame de imagem. Às vezes chega as mães no consultório, doutor, eu quero fazer exame de corpo inteiro para ver se tem câncer aqui nessa criança. E não é bem assim que o câncer na infância funciona. Mas, surgindo o sintoma, o osteosarcoma tem essa vantagem. A gente tem exame para fazer. A gente tem ressonância, tem tomografia, tem raio-x, que é o mais simples. Tudo isso ajuda no diagnóstico, sim. Embora, para a gente bater o martelo, que é osteosarcoma, a gente precisa de uma biópsia. Então, a gente precisa de você. Bárbara, o Quinto, assim, os dois podem responder. Qual seria o tratamento? A gente falou do diagnóstico, né? Assim, o exame que poderia detectar, até um simples raio-x, como você falou, poderia ter encontrado isso talvez precocemente. Qual seria o tratamento mais adequado e qual a evolução que esses tratamentos vêm tendo no momento? O osteosarcoma, ele precisa de um tratamento multimodal. Como assim? Eu não consigo resolver a vida do meu paciente apenas com quimioterapia, como também não consigo apenas com cirurgia. A gente precisa, no mínimo, dos dois. O protocolo, né, que geralmente acontece, a gente faz a quimioterapia, dá uma pausa nas químios para fazer a cirurgia, para tirar o tumor. E aí, essa cirurgia, a gente tem algumas modalidades. Depois, retorna com quimioterapia e, dependendo se a doença está já metastática ou não, o paciente ainda fica um tempo tomando quimioterapias orais. Dependendo de cada caso, a gente pode ver se a radioterapia também não seria um benefício. E a ciência vem evoluindo para terapia-alvo, para imunoterapia. Os estudos ainda não são muito fortes, muito coesos, mas é o futuro. Isso daí é uma pergunta também que eu recebo com muita frequência, Quinto. Os pacientes chegam com tumor e perguntam, doutor, não é melhor tirar logo esse tumor, não? Que a gente diz, não, tem que ir no oncologista pediátrico, começar a quimioterapia para depois ter a cirurgia. E me pergunta se não é melhor tirar logo o tumor. E hoje a gente sabe que a etapa do tratamento que realmente define o prognóstico é a quimioterapia. É o tratamento com o pediatra, com o oncopediatra, que vai definir o resultado. O tumor, se ele tiver uma boa resposta à quimioterapia, assim, o prognóstico melhora bastante. A cirurgia, claro que tem sua importância, mas a quimioterapia é a parte mais importante, né? E as técnicas cirúrgicas estão cada vez mais sofisticadas. Imaginem que na década antes dos anos 80, o tratamento do osteosarcoma era amputação e ponto final. Nem quimioterapia se fazia. Era amputação e ponto final. E a taxa de sobrevida era baixíssima, menos de 20%. Na década de 80, quando começou o uso dos quimioterápicos, foi uma reviravolta, foi um ponto de inflexão.
em que a sobrevida, que era de 21%, passou para 60%. Depois ainda melhorou bastante, hoje está em torno de 80% de sobrevida. E esses pacientes que agora não só sobreviveram ao câncer, eles querem qualidade de vida. E a amputação não é mais a primeira opção. Porque eles querem ter um membro, eles querem ter um membro funcional. Aí surgiram as próteses, as endopróteses, que para substituir as grandes falhas, quando a gente retira o tumor, que é do osso, claro que fica uma falha, fica um defeito. Você tirou um pedaço e tem que ser reconstruído de alguma forma. Surgindo as próteses. E agora, de forma mais moderna, são as cirurgias biológicas. São cirurgias de congelamento, que a gente tira o tumor, congela em nitrogênio, reimplanta. Enfim, as possibilidades terapêuticas hoje estão muito mais avançadas, muito mais inovadoras e trazendo muita esperança de vida para esses pacientes. Não é assim? Exatamente. O que seria o prognóstico desses pacientes? Acho que a Bárbara vai responder bem para a gente. A gente costuma falar muito sobre... Como é, no caso, que fica a qualidade de vida, né, deles? Cara, acredito que, claro, vai depender de acordo com o que cada um teve como tratamento, né? Se foi amputado, se não foi amputado, se recebeu prótese, se não recebeu prótese. Acredito que sim. Mas, no geral, assim, o que é que você vê mais? Então, a gente conversa muito isso e, na verdade, muitas vezes quem está do outro lado não entende o que é prognóstico. Que prognóstico é aquele tempo ali que o paciente tem livre de doença. Então, a gente quer que ele não tenha doença e que ele tenha qualidade de vida junto. E no osteosarcoma, isso depende muito do tempo do diagnóstico. A gente pega casos que os tumores são imensos, mais de 15 centímetros, 3 joelhos. Nossa. Você vê o joelho, é enorme. E esses casos, quase todos, estão com metástase pulmonar. Eu lembro que eu tive um paciente que perguntou: doutora, por que todo paciente com osteosarcoma morre? Ele tinha essa sensação que via os amigos com osteosarcoma, ele tinha osteosarcoma, mas, na verdade, é porque a grande maioria dos casos que chegaram para a gente chegaram com doenças avançadíssimas. E aí essa é a sensação que fica. Mas se a gente consegue diagnosticar bem no começo, o paciente sem metástase, uma lesão pequena, uma lesão localizada, a gente faz o tratamento, faz a cirurgia, o prognóstico é excelente. Como assim prognóstico? O tempo que esse paciente tem sem a doença, com uma qualidade de vida ótima, é excelente. E aí a gente pode colocar aí mais de 5, 10 anos. Quando essa doença vem metastática, quando essa doença vem espalhada, esse prognóstico, obviamente, reduz. E aí a gente, infelizmente, tem um desfecho bem desfavorável. E é importante falar que não é sentença de morte, né? Osteosarcoma tem um prognóstico bom, como ela falou. Então, existem alguns casos, e uma grande quantidade de casos, que vão à cura, né? Então, a pessoa pode viver normalmente depois do tratamento. Tá, então, assim, você falou bem, assim, se for diagnosticado precocemente e tal, e, assim, existe prevenção, assim, existem formas de prevenir para não chegar a esse ponto? Como é que a mãe que está assistindo, né, vai saber, no caso? A gente fala muito, o câncer infantil ele não tem uma prevenção primária. O que seria a prevenção primária? É aquela prevenção que eu evito que a doença aconteça. Você não quer ter hipertensão? Faça exercício físico, se alimente bem. Você consegue mexer nos fatores de risco para evitar que a hipertensão venha. Diferente do câncer na infância. A gente não consegue evitar. Então, não é aquela criança que só come pipos, que só come bagana, que vai ter um câncer porque ela está se alimentando mal. Não, quando ela virar um adulto, ela pode ter um câncer no estômago, no intestino, mas na criança, não. Então, a gente não tem essa prevenção primária. A nossa prevenção é uma prevenção secundária. E prevenção secundária nada mais é do que diagnóstico precoce. Então, em resumo, o que eu posso fazer para a minha criança não ter osteosarcoma? Você não pode fazer nada. Mas o que eu posso fazer para, em caso dela ter, que ela viva muito, você pode diagnosticar o mais precoce possível. E diagnosticar o mais precoce possível é estar muito atento, é estar muito alerta, é estar muito bem informado, é estar assistindo um podcast desse, para você saber quais são esses sinais, porque sempre tem alguma coisinha diferente do habitual. Entendi. É importante também manter o acompanhamento médico regular. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala em
consultas periódicas, tabeladas, assim, com um intervalo específico. Então, nos primeiros 6 meses, mensalmente, nos próximos 6 meses, bimestralmente, no segundo ano, trimestralmente, e assim vai. Então, existe uma razão para essa periodicidade. É porque a gente precisa manter o acompanhamento, fazendo o exame físico periodicamente, para que a gente consiga perceber alterações cedo. E aí, fazer o tratamento correto e aumentar a chance de vida desse paciente. E que muita gente, às vezes, não sabe nem até que idade o pediatra cuida, não é? Assim, é importante, assim, a gente também passar para as pessoas, assim, até que idade eu levo meu filho para o pediatra, Sim. né? Eu costumo dizer que, enquanto ele não for adulto, ele vai para o pediatra. Então, se no Brasil a gente considera o paciente adulto a partir de 18 anos, ele vai para o pediatra até 18 anos. Pronto, então, até 18 anos, levando para o pediatra. Isso é uma coisa importante, porque o osteosarcoma, como é um câncer mais dessa idade da adolescência, da pré-adolescência, é uma idade que distancia o paciente do médico. O adolescente, ele não tem mais a mãe dando banho, a mãe tocando no corpo dele, percebendo qualquer alteração. Então, é mais um motivo para os casos de osteosarcoma chegarem mais atrasados, porque não tem mais aquele pai, aquela mãe olhando, tocando no corpo do filho, e nem eles querem, não é nem culpa da família. Ainda tem Eles não querem que olhem para eles se excluem, eles escondem, eles não querem ir para médico. Então, tem ainda esse desafio. Por isso que, recentemente, a gente até postou um vídeo falando sobre isso. Prestem atenção nos seus adolescentes e conversem com eles sobre esses cânceres que surgem na adolescência, para poder, se surgir algum sinal e sintoma, ele pense: eita, minha mãe uma vez falou que isso daqui pode ser câncer. Aí, ele sabendo disso, ele vai mostrar para a mãe: mãe, meu joelho está doendo. Diz: mãe, tá aumentando aqui esse tamanho. Porque se eles souberem disso, eles vão ficar mais alertas, eles já têm uma certa consciência. Então, é importante também que os adolescentes estejam nos assistindo agora. E pensando em futuro, em pesquisas, o que é que nos espera? Tem alguma novidade, tem algo em andamento que pode ser utilizado no tratamento do osteosarcoma? Então, a gente já avançou, como você bem falou do começo. Antes a gente só fazia cirurgia ou fazia quimioterapia, uma medicação. Hoje a gente faz uma terapia com 3 medicações. Esse ainda é o nosso tratamento básico, assim, o grosso do tratamento. Mas sim, a ciência como um todo, o mundo da oncologia como um todo, não especificamente o osteosarcoma, vem evoluindo para as imunoterapias, para as terapias-alvos, que são mais personalizadas para cada paciente. Você consegue fazer um estudo genético daquela célula e ver especificamente ao que ela responde, se tem alguma mutação genética específica. Então, as pesquisas estão evoluindo para isso. A gente ainda não está fazendo uso, porque os estudos precisam estar mais robustos, precisa ter um N grande de pacientes testando, eles fazendo os estudos sobre essas medicações, mas pensando no futuro, e não um futuro muito longo, é isso que vai vir. E é isso, pessoal. Hoje falamos sobre um tema muito importante que merece toda a nossa atenção, que foi o osteosarcoma e que é um grande desafio. Mas com a informação certa e o acesso a tratamentos adequados, podemos enfrentar essa batalha de frente, olhar de frente para ela. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, já sabe o que fazer, né? Compartilhe este episódio. Informação salva a vida e juntos podemos fazer a diferença. Não esquece de seguir nas nossas redes sociais, esse casal pede aqui também, lógico, e de acompanhar nossos próximos episódios, porque sempre trazemos conteúdos que podem ajudar você e a sua família a cuidar melhor da saúde. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima. E não esquece de ativar as notificações aqui. Bem lembrado.